Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 19 de agosto, celebramos São João Eudes. Nosso santo de hoje é francês, nascido no norte da França, na região chamada de Normandia, no dia 14 de novembro de 1601. Seus pais eram muito católicos e eles já estavam preocupados porque já fazia alguns anos que eles estavam casados e não conseguiam ter filhos. Então, eles rezaram muito a Deus, pedindo a graça realmente de ter filhos, e o primeiro desses filhos que Deus lhes deu foi exatamente São João Eudes, um santo que foi fruto, portanto, de muita oração por parte dos seus pais. Uma criança que foi muito esperada, que com certeza foi muito amada e desde o início tida como um grande presente, um grande dom de Deus. Ele, no fim das contas, foi o primeiro de 7 filhos. Ele, desde criança, recebeu uma educação profundamente cristã, inclusive estudou num colégio de jesuítas que ficava na cidade francesa de Caen. E ali ele também mostrava muita piedade. Era muito comum que, por exemplo, na hora do recreio, ele se recolhesse até a capela do Santíssimo Sacramento para ficar ali rezando durante um bom tempo. E num desses momentos de oração, na capela do colégio, ele fez uma consagração secreta à Virgem Maria. Aliás, ele era muito mariano, tinha uma profunda devoção à Santíssima Virgem. Depois de um tempo, ele, jovem ainda, discerniu o chamado para a vida sacerdotal. Pediu aos pais autorização para seguir esse caminho, porém o seu pai, mesmo sendo muito católico, colocou muita resistência para que o filho seguisse esse caminho. Com muita paciência, com muita oração, São João Eudes conseguiu convencer o pai, que no fim das contas o liberou, para que ele fosse até Paris, onde ele entrou na congregação do oratório e fez ali os seus estudos. Principalmente os estudos teológicos. Ele tinha conseguido começar os estudos antes, então em 2 anos estudando ali, ele conseguiu ser ordenado sacerdote com 24 anos e logo em seguida ele estabeleceu 3 pontos essenciais, um tripé na sua espiritualidade e na sua missão. Primeiro, trabalhar pela renovação e pela formação do clero, isso porque ele percebia, indo especialmente nas áreas rurais da França, já como sacerdote, ele percebia uma grande carência de formação religiosa por parte das pessoas. As pessoas tinham uma vida muito marcada pelo pecado porque elas não tinham sido evangelizadas, não tinham recebido uma boa formação cristã. E ele sentia que na raiz desse problema estava uma péssima formação por parte dos sacerdotes, inclusive com contra-testemunho, etc. Então, o primeiro ponto essencial que ele se sentia chamado a ser resposta era trabalhar pela renovação e pela formação do clero. Segundo, a evangelização nas áreas rurais da França por meio especialmente de missões populares. Então ele tinha um grande ardor assim, de sair em missão, pregando missões, reunindo as pessoas para pregações, para celebrações eucarísticas, para visita às casas, aos enfermos. Ele, inclusive, 4 anos depois de ser ordenado padre, ele enfrentou uma grande dificuldade que foi uma peste negra na França, onde ele se dedicou muito ao serviço aos doentes e ele, assim, não tinha medo de pegar a doença, ele ia mesmo. Mas ele, por outro lado, tinha um grande sentimento de proteção em relação àqueles que moravam na mesma casa que ele. Então ele, para preservar os seus, ele costumava dormir dentro de um barril que ficava do lado da casa dele. E ele dizia, olha, até a peste tem medo da minha pele, porque ele visitava mesmo os doentes e realmente não ficava doente, era uma coisa impressionante. E o terceiro ponto essencial da sua espiritualidade, da sua missão, era a devoção aos corações de Jesus e Maria. Aliás, ele foi o primeiro pregador assim que sistematicamente
abordou teologicamente os aspectos fundamentais dessas devoções aos corações de Jesus e Maria. Então, nesse ponto, ele marca realmente a história da igreja. Foi o primeiro a difundir de uma forma clara, de uma forma realmente bem ordenada, o que é que significa a devoção ao coração de Jesus e ao coração de Maria. Ele foi movendo o seu ministério sacerdotal com base nessas prioridades e logo ele percebeu que precisava de companheiros. Então ele convidou alguns amigos padres, também da cidade de Caen, para ajudá-lo nesse processo, nessa evangelização baseada nesses 3 pontos. E aos poucos foi se formando uma nova congregação religiosa fundada por ele, que era a Congregação dos Seminários de Jesus e Maria, porque esses padres se dedicavam muito a fundar seminários. Em 20 anos, eles conseguiram fundar 6 seminários. E, além de formar seminários para formar um clero santo com uma formação sólida, esses padres se dedicavam muito à missão e nas missões difundiam muito as devoções ao coração de Jesus e Maria. Eles eram realmente incansáveis. Depois da morte de São João Eudes, por exemplo, foram ver os diários dele e pelos diários que ele deixou, foram mais de 110 missões populares que ele participou. Cada missão dessa durava, em média, 1 a 2 meses. Os padres moravam mesmo dentro daquela região e se dedicavam a conhecer a vida daquele povo, de certo modo se encarnar no meio da vida daquele povo, conhecer cada casa, visitar cada família, visitar cada enfermo, ter catequese com as crianças, batizar as pessoas, administrar os sacramentos, levar as pessoas à confissão, levar as pessoas a um processo de conversão real, e nesse processo eles iam lançando realmente as sementes do Evangelho. Muitas vezes, os jovens que entravam nos seminários fundados por eles eram jovens que eram tocados por Deus a partir dessas missões populares. Nesse contexto, São João Eudes também enfrentou uma dificuldade que foi a heresia jansenista, que nessa época já existia na França. Uma falsa espiritualidade que dava uma ênfase exacerbada ao papel do esforço humano e deixava em segundo plano o papel da graça divina. Nesse processo de lutar contra o jansenismo, São João Eudes passou por muitas experiências de calúnia, de perseguição. Em determinado momento ele chegou até a ser expulso da região em que ele estava, mas ele com muita coragem continuava anunciando o Evangelho, levando à frente o carisma que Deus tinha colocado no seu coração e que Deus tinha mostrado para ele como um verdadeiro fundador. Fundou essa congregação que nós já mencionamos, que depois se tornou conhecida popularmente como Padres Eudistas, e depois ele chegou a fundar inclusive uma congregação feminina, que inicialmente recebeu o nome de Nossa Senhora da Caridade do Refúgio e depois passou a ser chamada de Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor, ou simplesmente Irmãs do Bom Pastor. Essa congregação feminina era uma congregação missionária que era voltada principalmente a 2 coisas: ao acolhimento de moças que tinham se deixado levar pela prostituição, por situações de muita pobreza. Então, para sobreviver à pobreza em que elas estavam, elas optavam pela prostituição. Então, muitas jovens foram acolhidas pelas irmãs, foram amadas, foram evangelizadas, foram resgatadas. E, além disso, essa congregação feminina também se dedicava muito ao acolhimento de crianças abandonadas, o que também tocava muito o coração de São João Eudes, esse cuidado com os mais sofredores. Ele tinha essa grande sensibilidade também, e a congregação feminina fundada por ele era dedicada especialmente a essa espiritualidade, a esse carisma. É um carisma, portanto, diferente do carisma da congregação masculina, que é mais voltada para a formação do clero e para as missões populares. As 2 congregações, por outro lado, difundiram muito as devoções aos corações de Jesus e Maria. Aliás, São João Eudes deixou preciosos escritos de
grande profundidade teológica e espiritual sobre essas devoções. Vale a pena conhecer e especialmente rezar com esses escritos deixados por ele. Depois de uma vida realmente consumida e ofertada com alegria aos corações de Jesus e Maria, uma vida realmente intensa, ele faleceu no dia 19 de agosto de 1680, sendo canonizado já no século XX, em 1925, pelo Papa Pio XII. Nos inspiremos, portanto, na vida desse grande sacerdote, grande santo do século XVII, na França, que marca a Igreja como grande apóstolo dos corações de Jesus e Maria, que amava o clero, por isso se dedicava à sua formação, que amava os pobres, os abandonados, que amava evangelizar os lugares mais carentes, mais difíceis, que amava sair em missão para levar as almas para Deus, para alegrar, no fim das contas, os corações de Jesus e Maria. São João Eudes, rogai por nós.